Olá pessoal, bem-vindos ao AP das Orquídeas. Hoje nós vamos falar sobre sementes de orquídeas, como elas surgem, como a gente faz em casa, como que é todo esse processo biológico, quanto tempo leva para florescer e muito mais. Mas antes disso, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e veja que na descrição eu estou em várias redes sociais, me acompanhe por lá também para conhecer mais sobre as orquídeas que eu cultivo no apartamento. Então vamos lá. Como é que se formam as cápsulas? Isso aqui é uma cápsula de semente, são duas cápsulas de semente no caso, né? Como que elas se formam? Se formam através da polinização natural ou artificial das flores. As flores das orquídeas, elas normalmente têm, a maioria dos gêneros, o órgão masculino e o órgão feminino. O órgão masculino, ele fica na frente do labelo. Então, é nessa estrutura aqui, ó. Aqui tem uma estrutura que está protegendo as políneas, que são grãos de pólen, todos reunidos. Isso é uma estratégia da orquídea, uma estratégia reprodutiva para ter mais sucesso durante a polinização. Então, as políneas ficam aqui na frente e mais aqui embaixo, no fundo, tem uma parte mais gosmentinha, ainda aqui no labelo, aqui na parte de cima, onde eu estou apontando mais ou menos, fica a estrutura feminina. Se a gente vai fazer a polinização em casa, a gente remove a parte masculina aqui, né? Vai sair tipo uma capinha e com ela vai sair as políneas. E daí coloca a polínia lá na parte mais de trás, que é a parte feminina. E assim a flor vai estar fecundada. Na natureza, quem faz esse papel são as abelhas. Mas tem outros animais que fazem também, mas principalmente as abelhas. E como é que funciona então? Daí, mais ou menos em 4, 6 meses, isso varia de acordo com a espécie, vão formar-se frutos. Isso aqui é o fruto formado de orquídea, tá? É sempre assim o fruto de orquídea, nesse formato alongado, com fendas longitudinais. E olha só que coisa mais interessante. Você reconhece essa parte aqui? Isso aqui é um fruto de uma Cattleya. Essa parte aqui, ela é a parte que eu acabei de mostrar para vocês ali, da estrutura reprodutiva da parte do labelo. Então, aqui tá a parte masculina, estava, né? Aqui, a parte feminina um pouco mais atrás. Foi fecundado com sucesso, e então o pólen veio para trás da flor, ou seja, para essa parte aqui. Eu estou mostrando Phalaenopsis porque eu não tenho uma Cattleya florescendo agora, mas é mais ou menos as mesmas estruturas, né, padrão em orquídeas. Então, essa parte aqui é essa parte que formou aqui, ó, formou a cápsula de semente, que leva os 4 ou 6 meses para amadurecer, como eu falei para vocês. Se for mandar para laboratório, a gente tem que tirar essas cápsulas um pouco antes desse período. Porque o que acontece? Quando chega o tempo certo, essa cápsula, naturalmente, ela vai abrir fendas longitudinais, tá? Algumas fendas, e as sementes que estão aqui dentro, elas vão se dispersar pelo vento. É assim que as orquídeas se reproduzem na natureza. E algumas dessas sementes vão conseguir germinar e a maioria não. Então, é assim que funciona, tá? Mas como a gente não pode ter elas abertas para mandar para o laboratório, poder até pode, mas tu tem mais sucesso, né? Porque em cada processo que você faz a polinização, pode dar alguma coisa errada, pode dar incompatibilidade, pode simplesmente não funcionar, né? Não fecundar. Então, a gente coleta um pouco antes do fruto se abrir no laboratório. Eles fazem esse processo de abertura. Vou abrir uma das cápsulas aqui com vocês para mostrar como que é a semente das orquídeas. Vou deixar isso aqui para vocês poderem olhar. Vocês imaginam como seja? Pode ser também que as sementes não sejam viáveis. Olha só, gente. Olha como saiu a minha faca.
Sementes de orquídeas são assim, ó, são esse pozinho. Deixa eu tentar aumentar aqui, ó. Cada uma dessas aqui é uma semente de orquídea. Agora eu vou mostrar para vocês quantas sementes tem dentro de uma cápsula. Olha só, olha a quantidade que tem nessa metade. Tá até difícil de focar porque são muito minúsculas as sementes. Eu coloquei uma régua aqui para mostrar para vocês o tamanho das sementes aqui. Então, se você for ver, ó, olha só, a menor unidade da régua é 1 milímetro, né? Um tracinho, o primeiro tracinho aqui, ó, é 1 milímetro. As sementes das orquídeas, elas têm quase que 0 milímetros, porque é 0,002, 0,03, então elas são uma parte muito pequenininha de 1 milímetro, por isso que é tão difícil de focar aqui, vocês não estão vendo. Isso é uma estratégia reprodutiva, assim como existem outras estratégias reprodutivas nas plantas. Essa estratégia, você tem muitas sementes para que algumas consigam sobreviver. Dentro dessas cápsulas de semente, existe mais ou menos 20, 30, 50 mil. Eu já li em trabalho científico de ter até 3 milhões de sementes dentro de uma cápsula de orquídeas. Dentro disso aqui, ó, de Cattleya labiata, era o trabalho que mencionava esses 3 milhões. Então, são inúmeras sementes aqui dentro. Imagina se todas elas conseguissem sobreviver até a idade adulta. Quantas plantas novas teria, né, na natureza? Quantas orquídeas? Então, quando a gente manda para o laboratório, a gente consegue fazer com que mais dessas sementes sobrevivam. Por quê? Porque essas sementes, elas precisam de uma associação, que vocês talvez já tenham ouvido falar, muito possivelmente, com um fungo específico, que se chama micorriza. Por quê? Porque essas sementes, elas não têm nutrientes. A gente não coloca adubo nas orquídeas, adubo é nutriente. Sementes de orquídeas, olha só como é minúsculo. Sementes de orquídeas, elas não têm nutrientes. Elas precisam se associar com o fungo micorriza para conseguir os nutrientes, para conseguir sobreviver. Em laboratório, essas condições, elas são feitas artificialmente, existem técnicas e coisas, produtos, né, que eles usam, que são específicos para conseguir fazer esse meio de germinação. Então, a gente vê num frasco 20, 30 unidades, né, 30 plântulas, que a gente chama, umas mudinhas pequenininhas, porque elas estão ali com condições que elas conseguem, temperatura, umidade, comidinha para elas. Já na natureza, isso aqui, ó, vocês estão vendo, é um pó. Sempre semente de orquídea é um pó. Isso aqui vai voar, ó, vocês mal enxergam quando eu espalho. Isso aqui vai voar com o vento e as sementes que conseguirem se associar às micorrizas, elas podem vir a germinar e formar uma orquídea adulta. Agora, quanto tempo uma orquídea leva para ficar adulta? Às vezes a gente compra orquídeas que são seedlings, não é mesmo? E esses seedlings a gente compra mais barato. E por que ela é mais barata? Porque ela vai levar mais tempo para florescer. Então, orquídeas, por exemplo, do gênero Cattleya, elas levam em torno de 4, 5 anos para florescerem numa situação de cultivo otimizada, sabe? Com tudo excelente durante todos esses anos. Já a Phalaenopsis, por exemplo, é mais rápido. Em 2, 3 anos se consegue uma floração. Então, uma orquídea de semente, que levou lá 4, 6 meses para formar a cápsula, né? Depois vai para o laboratório, fica meio ano, 1 ano, e depois mais 1, 2, 3, 4 anos até conseguir a floração. Então, quando vocês comprarem orquídeas, pensem nisso, no tempo que vai florescer. Se ela já está florida, já é adulta, se ela é próximo da floração, vai levar 1, 2 anos. E tem muito vendido comumente seedlings bem baratos que vão levar 2, 3, 4 anos para florescer. Em situações
excelentes de cultivo, né? Em situações que tu consegue ter tudo no melhor que elas precisam. Então, por exemplo, dentro do apartamento, normalmente leva bem mais tempo para conseguir esse efeito. Eu acho que era isso que eu tinha para contar para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês ficaram com alguma dúvida, é só colocar aqui nos comentários. Um beijo e até mais!